Olá galera, então a gente vai, nessa aula, a gente vai fazer atividades do capítulo 9. A gente viu uma aula ao vivo ontem e agora a gente vai exercitar um pouco, vamos ver se a gente melhora, né? O pessoal ficou meio que em dúvida lá em ligação dativa, né? Que é a parte mais chatinha mesmo. Mas vamos lá nas questões que a gente vai discutindo lá, quem sabe a gente se resolve lá, tá? Certo. Bom, bom pessoal, então depois eu vou pedir para vocês resolverem as atividades. Eu vou fazer as atividades de sala e vou pedir para vocês fazer as atividades propostas, tá? Viu? Não precisa me entregar não, não precisa enviar para mim não, tá ok? É só para resolver, para exercitar para uma futura prova, certo? Bom, nessa questão aqui, nessa questão número um, então fala de gases, né, que causam problemas ambientais, como efeito estufa, né? Então, entre esses gases está CO2, dióxido de enxofre, né? E além disso, durante a queima também teve vapor de água, né? Que nesse aqui não, vapor de água não vai afetar, né? Não vai afetar a camada de ozônio, nem causar efeito estufa. E também tem o gás metano, que é um dos problemas também na destruição da camada de ozônio. Certo? Então, sobre essas quatro substâncias, CO2, SO2, H2O e CH4, aí ele vai perguntar aqui, ó, quantas ligações normais tem, quantas ativas tem. Então, para isso, a gente vai precisar abrir cada uma dessas moléculas. Viu? Então, eu tenho uma molécula pronta aqui. Eu já tenho uma molécula, essa molécula ela tem, ó, a minha primeira molécula é o CO2. Lembram como é que a gente dispõe? A gente vai colocar o C no meio e 2O em volta. Então vamos lá, vou colocar aqui então para você. Olha só. Olha só o que eu já fiz aqui, ó. Eu tenho o carbono aqui, ó, 4 pontinhos. Ele tem 4 elétrons, porque é da família 14. Se ele tem 4 elétrons, ele tem que fazer 4 ligações. O O tem 6, tem que fazer 2. Então vai ter uma dupla ligação e outra dupla. Tá aqui o CO2, CO2. Cada ligação, cada compartilhamento desse a gente representa com um tracinho. Então eu teria aqui 4 ligações. Eu tenho 4 ligações covalentes normais, mas eu posso chamar que eu posso também dizer que tem duas duplas. Então no primeiro eu já sei que tem 4. Ó, ele pede respectivamente. Então aqui já está fora, ó, o item A já está fora. Está dizendo que tem duas covalentes normais. Não, tem 4. Então aquela ali já está fora. Vamos agora para o SO2. No SO2, o SO2 tem essa distribuição. Vamos contar primeiro aqui. Ó. O enxofre tem 6 elétrons. 2 ali em cima, ó, 2 aqui no lado direito e 2 do lado esquerdo. Tem 6. O que ele tem que fazer? Primeiro ele tem que ficar estável. Aí ele fez com um O. Fez uma, fez duas. Aí ele ficou estável e o O também ficou estável, porque o O também tinha 6. Então ele fez duas ligações covalentes normais. E aí, como ele tem um par aqui, ó, esse par pode satisfazer esse oxigênio que estava precisando de um par. Então ele pode fazer uma ligação dativa. Ele poderia até fazer outra dativa, mas não é o caso aqui porque a molécula é só SO2. Mas pode existir a molécula SO3. Ele pode fazer outra dativa, né? Então nesse caso aqui teve necessidade dativa, no anterior já não teve. Então o que eu tenho na segunda? Ó, eu tenho duas ligações covalentes normais, uma, duas, que está gerando uma dupla, mas são duas ligações covalentes normais e uma dativa, certo? Então eu já tenho o meu primeiro e o meu segundo. O terceiro é a água. Bom, a água é mais simples, né? O hidrogênio tem um elétron, está compartilhando com O, e o hidrogênio do outro lado está compartilhando com outro O. Então a gente representa assim, ó, um tracinho e outro tracinho. Então eu tenho apenas duas ligações covalentes normais, não tem ligações dativas aqui. E o último que é o metano, metano CH4. CH4, o C tem 4 elétrons, aqui os 4 pontinhos. Cada hidrogênio tem um, faz uma ligação, outra ligação, outra ligação, outra ligação. Então eu vou ter 4 ligações aqui, ó, 4 ligações covalentes normais. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui para pegar bem, ó, 4 ligações covalentes normais. Com isso, então, eu consigo achar a minha resposta aqui, ó. É só olhar a opção que está dizendo que, respectivamente, 4 normais, depois duas covalentes normais e uma dativa, depois duas covalentes normais e depois 4 normais, certo? Então minha resposta vai estar na opção B, tá? Que tem essa sequência certinha. Então tá legal. Bom, nessa segunda questão, olha o que eu tenho aqui, ó. Ele traz aqui assim, ó. Ele traz uma tabela periódica e ele aponta a região da tabela. Então ele diz assim, ó, considere uma substância simples constituída por um dos elementos químicos situados na região indicada.
Então ele quer dessa região, ó. E dessa região na tabela a gente já viu que aqui são metais. Se são metais que estão aqui, então a ligação vai ser metálica. Certo? Então já é alguma coisa para mim. Então vamos dizer, ó, encontro no estado gasoso? Não, metal não é gasoso. Tá? Tem predomínio de ligações covalentes? Não. Quem faz ligações covalentes são ametais, não metais. Então tá errado também. É boa condutor de eletricidade? Sim. Todo metal é bom condutor de eletricidade. Então ele é bom sim. Depois, reage vigorosamente com a água e com sódio metálico? Bom, aqui vocês não chegaram nisso aqui ainda, vocês não sabem, não tem certeza disso aqui, mas você já tem uma resposta boa aqui, ó, que é a C. Ah, professor, como é que eu vou saber isso aqui? Bom, isso aqui é uma questão já de um vestibular, e num vestibular o pessoal já passou pelo primeiro, o segundo e o terceirão. Aí já viu reações desse tipo aqui, ó. Tá? Então sabe que isso aqui, esses metais, já posso até acrescentar alguma coisa para vocês aqui, ó. Metais aqui do meio da tabela, eles não reagem violentamente, eles são metais que reagem bem lentamente. Quem reage rapidamente é metal alcalino e alguns alcalinos terrosos, mas os alcalinos é que reagem violentamente, então por isso que não, está errado. Tende a formar íons quando reage com metais? Não. Metal com metal não forma íons. Metal forma íon quando ele reage com a metal. Então, nossa resposta ali é C, certo? Vamos lá. Ó, agora eu tenho aqui, ó, entre as moléculas de ácidos, né, oxiácidos inorgânicos, dados a seguir, assinala aquela com maior número de ligações covalentes coordenadas. Poxa, eu tenho que procurar aqui dentro quem tem ligação coordenada, se é que vai ter e quem que tem mais. É isso que ele quer saber. Então nós vamos ter que abrir as moléculas para ver isso. Vamos abrir a molécula e já vamos discutir um pouquinho mais. Olha só o que eu tenho aqui, ó, no primeiro, H2CO3. Lembra como é que eu pedi para vocês? Eu coloco C no meio, 3O em volta, 3O, e o H ligado no O, certo? O que que eu tenho aqui, ó? O que que é esse tracinho aqui, ó? Esse tracinho aqui, ó, eu já até coloquei ali para vocês. Nada mais é que uma ligação, que um compartilhamento de elétrons. Está ali, ó. É um compartilhamento de elétrons. Ó, aqui outro compartilhamento de elétron. Aqui vai ter outro compartilhamento de elétron. Cada tracinho é um compartilhamento de elétron. Ó, ó. O O tem que fazer duas ligações. O O do grupo 16 faz duas ligações, está fazendo duas. Esse aqui também está fazendo duas. Esse O também está fazendo duas. E o carbono tem que fazer quatro, porque é do grupo 14. Está fazendo as quatro. Duas e outras duas para cá. E o hidrogênio está fazendo uma. Essa é a fórmula, né, do ácido carbônico. Que eu não preciso deixar esses pontinhos, eu posso retirar assim. Certo? Então ele não tem ligação dativa. A gente quer procurar qual que tem mais ligações dativas. Vamos no segundo. O segundo, ó, novamente como a gente aprendeu, ó, o N no meio, 3O em volta e um H ligado no O. Tá? Então o que que eu tenho? Ó? Eu tenho ali assim, ó, um compartilhamento, outro e outro. Sabe? Aonde tem tracinho é um par de elétrons assim compartilhado. E aonde tem dativa também é um par de elétrons. O nitrogênio tem 5 elétrons, ó. Tem 5, tem um aqui, 2, 3, 4 e 5. Ele fez as 3 ligações para ficar estável, aí ele pôde fazer a dativa. Certo? Então o O, cada O está fazendo duas ligações. Então aqui tem uma ligação dativa no segundo. No terceiro, vamos lá, vamos sair que eu estou fugindo aqui, ó. No terceiro a gente vai trabalhar com a molécula HBrO3. HBrO3, então Br no meio, 3O em volta e um H um hidrogênio ligado aqui, né? Então, novamente, ó, ali vai estar, ó, ali, ó, o compartilhamento, um parzinho de elétrons, um parzinho de elétrons. O bromo é do grupo 7, ele só faz uma ligação, legal, fez uma dele. O O fez as duas, certo? E o H fez uma, tudo certo aqui. Aí, como o Br já está estável, ele pode fazer uma dativa e outra dativa. Então, na molécula C, eu tenho duas dativas. Já ganhou daquela dali, porque a gente quer saber qual que tem mais. Vamos lá. Na molécula seguinte, na molécula do H3PO4, no H3PO4 eu vou ter esse aqui, ó, o P no meio, 4O em volta e um H em cada O. Tá vendo, ó? Então eu tenho aqui eu vou ter então ali assim, ó, compartilhamento, outro compartilhamento, outro compartilhamento, tudo compartilhamento aqui, ó. E ali a dativa, porque o P tem o P do grupo 5. Como é do grupo 5, ele fez as 3 ligações que ele tinha que fazer para ficar estável e aí fez a dativa. Então nesse composto tem uma dativa.
E o item D que é HClO4. HClO4 a gente vai distribuir assim, ó. Cl no meio, 4O em volta, 4O em volta e o H do lado de fora. E aí tudo igual, ó. Uma ligação, outra ligação. O cloro é do grupo 17, já fez a ligação que ele tinha que fazer para ficar estável. O O também já ficou estável. Como ele é do grupo 17, ele tem par de elétrons aqui, ó. Ele pode fazer uma dativa, outra dativa e outra dativa, viu? Ó. Sempre dativa, sempre envolve par de elétrons, tá vendo? Ó, par de elétron, par de elétron. É? Então aqui tem ligação dativa, tá aqui, ó, 3. Esse caso aqui tem 3. Esse aqui só tinha 2. Então a resposta nossa é E. Certo? Não coloquei ali. Bom, nessa daqui, nessa daqui tem item A e item B. Vamos fazer o item A primeiro. Pede para classificar os compostos em iônicos ou moleculares. Vamos ver como é que eu montei aqui para vocês. Ó. O que eu tenho? Eu vou para a tabela, pessoal, eu sempre vou para a tabela para ver onde é que eles estão. O sódio, o enxofre e o O. Como eu tenho, o que eu tenho nele, o que eu tenho na tabela? Ó. Eu estou relacionando esses aqui. Ó. O que eu tenho? Eu vou ter ligação covalente? Vou. Entre o S e o O, mas vai ter um que vai fazer ligação iônica, então esse composto é iônico. Basta ter uma ligação iônica que ele já é um composto iônico. Aqui, ó, KCN, vamos tirar aqueles lá então, vou colocar agora K, o C e o N. Ó, ligação covalente aqui entre os dois, mas o K está aqui, ó. Então tem metal com ametal, ligação iônica, composto iônico também. Certo. No terceiro eu vou ter N2O5. No N2O5, vamos tirar aquilo lá. Ó, o N e o O. O N e o O são dois ametais, então aqui é exclusivamente ligação covalente, então é um composto molecular, viu? Composto molecular é quando as ligações são exclusivamente covalentes. Composto iônico basta ter uma ligação iônica, tá? Esse é o item A, vamos para o item B. No item B eu vou ter assim, ó, o que ele quer aqui? Apresente a fórmula estrutural plana de cada um deles, tá? Então vamos lá, vou montar então aqui, ó. Eu vou ter assim, ó. O que eu tenho? Ó, enxofre, 4 oxigênio em volta. E lembra lá era o hidrogênio que a gente colocava. Aqui a gente está colocando sódio. Não tem problema. É a mesma coisa. O sódio, por ser metal, ele doa um elétron, a ligação iônica. Sódio, por ser metal, doa elétron. Quando ele doa elétron, ele fica mais e o O fica menos. Ele fica mais e o O fica menos. E aqui vai ter as ligações covalentes. Ó, que é compartilhamento, compartilhamento. O S fez as duas que ele tinha que fazer para ficar estável, porque ele é do grupo 16. Aí ele vai fazer dativas agora. Tá? Aí agora o outro, ó. Tá? Podemos representar por apenas tracinhos assim, certo? Ó, agora a substância KCN, a segunda ali, ó. KCN, então eu vou ter essa ordem. O carbono tem 4, o nitrogênio tem 5 e o potássio tem 1. O potássio, por ser metal, ele vai doar o elétron. Quando ele doa o elétron, ele fica positivo e o outro lado fica negativo. Agora aqui são dois ametais, aí a ligação covalente. Então o carbono tinha 4, ganhou 1, ficou 5. Por 5, o nitrogênio também tem 5, então eles vão fazer compartilhamento para ficar estável. E aí eu vou ter isso assim, ó, K mais e esse grupo CN menos, certo? E o último deles eu vou ter ó, o N2O5, né? É a combinação que eu tenho para não bater elemento com elemento, não vai combinar O com O. Tá? Então aqui são ligações apenas covalentes, então as ligações covalentes ali vão estar assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá? Então o nitrogênio tem que fazer 3 ligações, ó, fez 2, fez uma para cá, e aí ele pode fazer uma dativa. O O está fazendo 2, ficou estável. O nitrogênio está fazendo 3 também aqui, ó. O O está fazendo 2, está estável. E aí esse nitrogênio pode fazer uma dativa. Essas são as fórmulas que ele está pedindo para resolver ali, certo? Bom pessoal, nessa última questão aqui, ele pede para fazer aquele quadrinho que eu preenchi com vocês. Vamos ver se dá tempo da gente terminar. Acho que dá, hein? Ó, eu tenho assim, ó, K mais e PO4 3 menos. Então eu vou ter que repetir o K 3 vezes. Então vai ficar K3PO4. No segundo eu tenho cálcio que é mais 2 e CO3 que é menos 2. Então é só juntar, porque já estão iguais as cargas. E no terceiro eu tenho esse íon aqui, ó, que é inteiro, que é mais 1, e o ClO4 que é menos 1. Então vai dar o NH4Cl, certo? Bom pessoal, então eu vou pedir para vocês fazer as atividades propostas. Não precisa enviar não, tá?
é só para treinar para uma prova futura, tá ok? Valeu, até a próxima.